amigo do Jornal o Globo e da Pelada como ela é. Mais do que um privilégio, é uma honra novamente estar com esse craque da bola, tricolor de coração e tantas glórias dando pro Flusão. Mais um lançamento do livro, Zé Roberto e mais as glórias do futebol, muita história do futebol que você pode ler a partir de adquirir na Flu Boutique e entre outros lugares. Amigo, você vai saber um pouquinho desse livro, do Zé Roberto, craque da bola e da literatura. E aí, Zé, fala um pouquinho do livro. Olha, depois que nós encerramos a carreira, nós voltamos para o interior, né? Eu vim de Três Rios, meu amigo Nielso veio do Grajaú, do Rubem Galaxy de Campos. Campos, né, Nielso? Não, eu sou do Rio Comprido. Rio Comprido, Nielso de Campos, Gostaria muito de ser mas do Rio Marinho de Realengo. Terminou a carreira, nós voltamos para a nossa cidade, nossos bairros, e vivemos, né, Nielso, de boas lembranças. Eu tive o privilégio de fazer jornalismo justamente para poder criar, relembrar, talvez na literatura, um pouco do que nós vivemos. Nós tivemos o privilégio de trabalhar com o Pinheiro, um pouquinho do Telê, pegamos Parreira, Seu Didi, Roberto Alvarenga, Zezé de Almeida, enfim, um legado muito bacana que eu estou tentando, Almir de Almeida, através das crônicas, deixar perpetuado um pouco da nossa história dentro do Fluminense, que culminou com a nossa participação na máquina tricolor, né? Quando o Horta contratou o Rivelino, o Paulo César. Foi muito bacana, um período muito bacana do nosso futebol, que nós temos orgulho de ter vivido nessa época. É um prazer que vocês tenham dividido isso conosco, o Nielsen junto com você. Mas qual é assim a máxima que tem dos livros que você anuncia, que você escreve? É aquela de futebol mesmo, dos bastidores, de tudo um pouco. Olha, o primeiro livro, Futebol, a Dor de uma Paixão, foi um pouco da história da nossa vida. Depois, eu comecei a fazer crônicas. Eu acho que a crônica, eu me adaptei mais rapidamente, porque a gente assiste uma partida e ela nos reporta ao que nós vivemos. É diferente. O Armando Nogueira, vamos falar dos grandes mestres, né? Armando, Nelson Rodrigues, todos eles tinham uma visão do futebol lá de cima. E eu tento, com toda a nossa humildade, né, porque é uma distância muito grande entre essas feras e a gente, tentar passar o que nós vivemos de perto. Então são situações, eu tenho aqui, por exemplo, duas histórias que eu gosto muito, uma do Liminha e outra do Marinho, que nos deixaram recentemente. Marinho Chagas. Pessoas que muito cedo nos deixaram. Eu acho que isso é uma questão que eu coloco no livro, abrir os nossos corações durante paineiras, vista chinesa. Nós fomos levados a um treinamento de alto desempenho no país na época, ainda era recente, não tínhamos nem material para isso, não tínhamos tênis. Muito pelo contrário. Tênis apropriado. Rainha de trava subindo paineiras. Se nós falarmos isso hoje com um médico ortopedista, ele vai morrer do coração. E o Zé Roberto era um destaque da corrida. Eu me esforçava muito. Então, tudo isso leva a nós nos reportarmos a essa época e mostrar o quanto nós passamos nessa mudança do futebol, de um futebol arte que começava a receber a preparação física como principal fator de mudança no futebol brasileiro. Nós fomos um pouco vítima disso. Eu não tenho mais nenhum menisco, a minha geração também não sobrou menisco para contar a história, mas nos restou a caneta. E através da caneta nós temos recriado um pouquinho da nossa história. E o que vem por aí agora, Zé? Algum livro que é um pouco didático para quem quer jogar futebol, para quem quer entender de futebol? Porque tem muita paixão do jovem querer ser jogador de futebol, mas às vezes ele nem sabe onde ele está pisando. Ele vê o glamour de ser um Neymar, mas ele não vê qual é a pedreira do atleta, do dia a dia, etc. Eu vejo muita coisa em crônica, em livros e jornalismo de uma forma geral, que às vezes não passa esse tipo de coisa. Você tem alguma intenção de fazer uma coisa disso? Ou nos seus livros já está isso? Olha, eu tenho uma crônica que eu gosto muito que chama A Diversidade Interrompida. Todo grande jogador, não falo que foi um grande jogador, foi um grande coadjuvante. Mas todo grande jogador começou jogando descalço em terrenos de terra batida. E bola de meia. Os meus netos, por mais que eu tentem, a minha filha não quer que eles criem bolhas nos pés. Então, nós tivemos o tato. Eu coloco isso aqui. Eu acho que o garoto tem que começar jogando descalço. Você não vê o Michael Jordan, nenhum homem do basquete jogou com luva.
Então nós jogamos descalço e tínhamos o tato com couro. Isso no desenvolvimento, no aprendizado, você começar jogando descalço em campo de terra batida é completamente diferente de começar chuteira no futsal ou na grama sintética. A bola tem sempre o mesmo kick e você não desenvolve uma gama de recursos que lhe dá algo mais. Então, eu coloco isso aqui no meu livro, estou tirando os tênis dos meus netos, vocês têm que ter bolha, vocês têm que jogar em campo de terra batida, senão... Tem a ponta arrancada fora. Bolhas, senão nós vamos ser igual aos outros. A nossa diferença Perdemos isso. são as periferias, são a terra batida. Então, tem um recadinho aqui do que nós passamos, que nós podemos oferecer às futuras gerações para que tenham o pulo do gato. Então você, papai, assim como o vovô aqui, então seus vovôs também, não percam essa literatura. Livro do Zé Roberto, da bola. Em breve, quem sabe o Nelson se anime e faça o dele também, para dar uma aula de goleiro. E eu já tenho o meu que está autografado. A pelada como ela é, sempre no Globo.